Olá pessoal, estamos hoje na lição de número 6, ou seja, Unit 6. A lição de hoje ela é uma lição relativamente simples, se você comparar com as lições, com a lição anterior, que era a lição 5, onde nós estudamos, vamos só relembrar aqui, na lição 5 nós estudamos Present Simple, ou seja, presente simples em inglês. Como que se utiliza, só para a gente recordar, o presente simples? Eu uso um pronome, I, mesma coisa que eu, pode ser você, you, pode ser eles, they, ela, she, assim por diante. Eu uso um pronome e depois o verbo. I do, eu faço em inglês. O verbo fazer em inglês é do. Eu trabalho em inglês. I work. Eu gosto em inglês. I like. Então, o presente simples que nós estudamos é esse tipo de estrutura de frase. É uma frase afirmativa. Quando eu quero construir uma frase afirmativa em inglês, eu utilizo o presente simples. Agora, nós vamos aprender present simple negative. Ou seja, como que aplica o presente simples para construir uma frase na forma negativa. E o título da lição, veja esta aqui, ó. I don't. E reticências, ou seja, I don't alguma coisa. Por que eu uso essa palavrinha I don't? É o equivalente em português, que seria eu não alguma coisa. Então, para eu poder falar em inglês, eu gosto, como nós vimos na outra lição, é assim que se fala, I like. Para falar em inglês, eu não gosto, eu tenho que usar essa forma aqui, ó. I don't like. Então, nós vamos aprender o que significa e como se aplica essa palavrinha don't, para poder expressar uma forma negativa em inglês. Como que eu posso já ir fazendo uma explicação antes da gente discutir cada tópico aqui da lição, né? Em inglês, quando eu vou falar, por exemplo, eu não trabalho, alguém poderia pensar que é assim que se fala. Pega a palavrinha eu, I, pega a palavrinha não, not, e pega a palavrinha trabalho, trabalhar em inglês, work. Mas se eu falar em inglês, I not work, eu estou falando errado, não é assim que se fala em inglês. Como que funciona? Eu quero introduzir para vocês poderem entender. Quando eu vou me expressar em inglês, construindo uma frase que é negativa, ou seja, uma negação, eu preciso de uma palavrinha que é chamada de verbo auxiliar. O que é isso? Nós aprendemos, né, que o verbo do é o verbo fazer. E realmente, como é que se diz eu faço em inglês? I do. Como que se fala eles fazem em inglês? They do. Então a palavrinha do significa fazer. Mas tem uma outra situação em inglês em que essa palavrinha do, ela não significa fazer. Ela é utilizada como um verbo auxiliar ao verbo principal. Então o que significa um verbo auxiliar? Significa que ele vai aparecer na frase, mas ele não tem tradução. Ele serve apenas para auxiliar a construção da frase em formas negativas, que é o que nós vamos aprender agora, e depois, mais para frente, nós vamos aprender também a forma interrogativa, que também precisa de um verbo auxiliar, do. Quando eu construir uma frase em inglês que utiliza o verbo auxiliar, ele não tem tradução. Então, I do not work significa eu do not, não, work, trabalho. Então, eu não traduzo essa palavrinha do, como fazer. É apenas um verbo auxiliar. Quando eu vou construir uma frase que é uma negação, uma frase negativa em inglês, se for na primeira pessoa, I, ou na primeira pessoa do singular ou do plural, we, que significa nós, you, você, vocês, they, vocês,
eu vou usar o auxiliar do e a palavrinha para criar a negação, not, do not. Existe uma forma que é até mais comum de ser utilizada em inglês, de abreviar do e not. Como é que fica isso? Don't. Então, tudo que eu for falar que eu não faço, alguma coisa que eu não faço, ou alguma coisa que não acontece em inglês, quando estiver utilizando a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, eu utilizo a palavrinha don't, que é a mesma coisa que do not. Então, para falar em inglês, eu trabalho. Agora a gente pode até retomar. Forma positiva, para falar em inglês, eu trabalho. I work. Para falar eu não trabalho. I don't, forma abreviada, work. Então, se alguém te pergunta como que se diz em inglês eu não trabalho, I don't work. E como que é eu não gosto? I don't like. Por isso que o título da lição, da unidade 6, é I don't. E tem a reticência para mostrar que a frase continua. Então, eu não alguma coisa, em inglês se fala assim, I don't. O verbo fazer, eu estou adiantando aqui, mas nós vamos voltar aqui no começo da lição ainda. Eu acho que é um jeito mais fácil de se entender. O verbo fazer em inglês, você conhece. Ele é o verbo do. Mas, como eu disse, ele pode ser utilizado para expressar a palavra fazer. Eu faço em inglês I do. Ou ele pode ser usado como um auxiliar que não tem tradução, no caso negativo. O verbo fazer, quando conjugado na terceira pessoa, que é essa parte do quadrinho aqui, ó, he, she ou it, ele fica assim, ó, does. Então, como é que eu falo em inglês? Eu faço. I do. Como é que eu falo em inglês? Nós fazemos. We do. Eles fazem. They do. E se eu for falar em inglês, ele faz. É assim, ó. He does. Então, o verbo fazer, quando conjugado para a terceira pessoa, ela faz. She does. Ele é diferente. Não é igual à conjugação do.